Amigos ouvintes do programa Palavra de Esperança, vamos trazer para você hoje uma palavra da parte do Senhor, uma palavra que representa encorajamento. Uma palavra registrada por João no seu último capítulo, no capítulo 21, quando ele traz para nós o Senhor Jesus vindo visitar os discípulos que haviam abandonado a caminhada, estavam ali pescando, e Jesus opera milagres maravilhosos ali, tudo com o objetivo de encorajar, de colocar Pedro de volta na caminhada. Portanto, se você, em algum momento da sua caminhada espiritual, você teve algum deslize, teve algum erro, não importa o tamanho, se você errou, Jesus te convida a retomar a caminhada. Existe esperança para a sua vida, e é isso que nós vamos ver aqui nesse último capítulo de João. Leremos alguns versículos, a partir do versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram subir logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Logo que desceram para a terra, versículo 9, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Veja só que interessante que no versículo 10 Jesus diz para ele: trazei agora os peixes que apanhaste. Então que Jesus já havia feito a grande pescaria, mas antes que eles chegassem com peixe na praia, Jesus já tinha peixe. Olha o versículo 9. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Eu me lembro de uma ocasião que Jesus estava no deserto e foi tentado pelo adversário, pelo diabo, e que o diabo pediu que ele transformasse a pedra em pão. E Jesus rejeitou, porque Jesus não satisfaz o adversário. Não é que Jesus não podia fazer o milagre, ele podia, tanto é que ele fez aqui. Antes que os discípulos chegassem com peixe, passaram a noite toda com fome, não tinham comido. Quando Jesus chegou ali, o alimento estava sobre a brasa. Então, versículo 17, e Jesus começou a conversar com Pedro. E eu já estou aqui no versículo 17, quando ele pergunta pela terceira vez a Simão Pedro, a mesma pergunta, quando ele diz assim, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por se ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe o Senhor: sabes tudo? Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Vendo Pedro a este, disse Jesus: Senhor, e deste o que será? E disse Jesus: se eu quero que ele fique até que venha, o que te importa? Segue-me tu. Amigos e irmãos, João foi um homem que viveu com Jesus, foi discípulo de Jesus e tornou-se apóstolo, também um homem amado por Jesus. Ele, quando decidiu escrever este livro, imagino que ele teve muitas dificuldades para separar o que ele deveria de escrever. Pois em cerca de 90 a 100 páginas ele registra seus escritos, e no final deste capítulo 21, no versículo 25 que nós não lemos, ele diz o seguinte: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda no mundo todo poderia haver livros que escrevessem. Amém. Estudiosos da Bíblia dizem que João escreveu os 3 evangelhos, as 3 cartas de Apocalipse, mais ou menos na mesma época. Naquele momento, todos os demais apóstolos já tinham morrido. Ele era o único remanescente do colégio apostólico. E João decide terminar o seu livro com uma mensagem de encorajamento, como eu já disse para vocês aqui. Ele podia ter escolhido inúmeras formas de encerrar o seu livro, mas escolheu trazer um testemunho de encorajamento de Jesus a Pedro, e que se aplica nas nossas vidas, que aplica na sua vida, que está aí do outro lado. Ele descreve um milagre, porque nós sabemos que sem milagre não conseguimos prosseguir. Jesus quer sempre operar um milagre nas nossas vidas. E se for depender da iniciativa de cada um, nunca serviríamos ao Senhor. Mas por causa de um milagre que Deus operou em nossas vidas, hoje nós buscamos ouvir a sua palavra e seguir os seus ensinamentos. E Deus tem operado a todo instante na vida das pessoas, e que às vezes nós não damos conta de que Deus está operando um milagre em nossa vida a todo instante. Achamos que os milagres são pequenos, por exemplo, um milagre como o ar que você respira, o seu trabalho, a sua família. Quantos já não têm
alguma dessas bênçãos mais, não podem respirar, estão respirando com a ajuda de equipamento, e nós às vezes não valorizamos como deveríamos o milagre que Deus nos tem dado. As mulheres haviam trazido a mensagem para os discípulos que Jesus havia ressurgido, que ele havia ressuscitado os mortos, mas eles não deram muito ouvido. A impressão que se dá é de que a mulher não era muito ouvida naquela época. Mas Jesus usou as mulheres para trazer essa mensagem. Interessante que os judeus, os fariseus, quando eles oravam, eles costumavam dizer a Deus assim: Senhor, graças te dou por não ter nascido gentio, não ter nascido escravo e nem mulher. Mas o fato é que Jesus tinha ressuscitado e estava ali para trazer de volta aqueles homens que outrora estavam envolvidos com a mensagem de Jesus e que naquele momento voltaram para suas atividades primitivas, abandonaram a missão que Jesus havia lhe outorgado e voltaram para suas pescarias. Mas Jesus não desistiu deles, como também não desiste de você que está aí do outro lado. Jesus chega e pergunta: tendes algo de comer? E o versículo 5 tem a resposta. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende algo de comer? E responderam: não. Veio logo a desculpa: pescamos a noite toda, e já é de madrugada e nada pegamos. E disse Jesus: então, agora vocês vão lançar a rede pelo lado direito. E quando Pedro lançou a rede, pegaram muitos peixes. Uma outra versão da Escritura diz que foram 153 grandes peixes. Interessante que antes que os peixes pescados chegassem à praia, Jesus já havia operado um milagre ali. O versículo 9 que eu li para vocês, que diz: e logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Ali já tinha o pão, o peixe e a brasa. Então, irmãos, eu quero te dizer que Jesus quer operar um milagre na sua vida. Se você é dos filhos de Jesus, pode esperar um milagre na sua vida. Então Jesus começou ali o seu trabalho, que era exatamente motivar e animar Pedro a retornar à caminhada. Interessante que ali tinha vários discípulos, mas Jesus dirige aquela assistência a Pedro. Depois que eles comeram, na verdade, era para estar tomando café da manhã, mas eles estavam jantando, porque passaram a noite toda e não tinham alimento. O sinal de que eles estavam com as refeições atrasadas é que Jesus, que mostra no versículo 15, que diz: e depois de terem jantado, ou seja, aquela refeição que Jesus estava servindo ali, na verdade, em vez de ser o café da manhã, era o jantar deles que estava atrasado. Jesus quer dar a você o alimento diário para lhe manter de pé em todos os momentos da sua vida. Mas para isso você precisa estar perto de Jesus. Jesus foi àquele lugar para motivar, para colocar Pedro de volta na caminhada. E ele começa o diálogo com Pedro no versículo 15, que diz: depois de terem jantado, disse Jesus: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais que este? Pedro, tu me amas mais do que as coisas deste mundo? Mais do que o seu trabalho? Mais do que o dinheiro dessa vida? E Pedro responde: tu sabes que te amo. E essa pergunta se repete por 3 vezes. Cuida das minhas ovelhas, Jesus diz para ele, ao final de cada resposta. Cuida da minha obra. Faz a minha obra, Pedro. Aprendemos aqui que a maior demonstração de amor a Jesus é estar envolvido realizando a sua obra. É cuidar das suas ovelhas. O nosso Deus é muito justo. Primeiro, ele proveu o alimento. Jesus sabia que os discípulos deviam estar com fome naquele momento. E quando eles desceram da praia com os peixes, já tinha ali o alimento para eles na brasa. Na verdade, eles tinham abandonado o que havia sido ensinado pelo próprio Senhor Jesus. Jesus pergunta a você e a todos os que estão na audiência nessa noite, e a mim também: Paulo Souza, você me ama? E a resposta nossa vai ser a mesma de Pedro: claro, Senhor, nós te amamos. E Jesus diz a mesma coisa para você: então, cuida das minhas ovelhas, realiza a minha obra. Deus não deu apenas 12 peixes para aqueles discípulos, mas a pescaria foi de 153 grandes peixes. Deus não dá peixinho, mas dá peixe grande. Outra versão diz que foram grandes peixes. Deus dá com abundância, com fartura, porque a sua obra precisa de provisão.
Os discípulos precisavam vender aqueles peixes para continuar a sua missão. Todos nós temos experiência com a provisão de Deus. Deus sabe que precisamos da provisão. O nosso Deus é o Deus que provê, é o Deus que proverá, é o Deus que proveu. Alguns dizem que não vem milagre de Deus na sua vida ou na vida da igreja, mas eu vou te mostrar que Deus provê todos os dias. Deus provê saúde, Deus vê para você força para ir trabalhar, provê o próprio trabalho quando muitos estão desempregados, Deus te provê bom ânimo, Deus provê tudo. E alguns ainda não veem essa bênção maravilhosa que Deus tem disponibilizado para as nossas vidas. Eu lembro da Sunamita, quando ela observava as viagens de Eliseu ali na sua região, e ela providenciou um quarto ali para o Eliseu ficar hospedado. E um dia, Eliseu, vendo aquele esforço, disse a Geazi: o que nós podemos fazer para essa mulher? E Geazi disse: o marido dela já é idoso e ela não tem filhos. E o profeta disse: então, daqui 1 ano teremos criança nessa casa. E o profeta orou e a sua palavra cumpriu. O menino cresceu, adoeceu, morreu, mas Deus ressuscitou a criança, porque Deus não dá para tirar. Deus nos dá e vai preservar a bênção se nós mantivermos fiéis a Ele. Depois daquela região, daquela cidade, daquela mulher, a mulher era rica, ela passou por uma grande dificuldade de fome. E Eliseu disse para ela: olha, você vai procurar um lugar, qualquer lugar que você quiser, para você se instalar, porque Deus vai te dar a provisão lá. Você pode ver isso no capítulo 8 de Reis, que ela foi exatamente para a terra dos filisteus. E sabe o que aconteceu? Deus deu para ela abundância e prosperidade na terra do inimigo. Eu quero dizer para você que não importa aonde você vai, o importante é com quem você for. Se você for com Deus, não importa aonde você for, Deus vai te fazer prosperar, mesmo que seja na terra do inimigo, mesmo que seja longe da sua pátria, longe da sua família. A palavra diz que ela ficou lá por 7 anos, quando soube que o Senhor restaurou a sua terra, e ela voltou. Interessante que, olha só como Deus faz as coisas tão maravilhosas na vida daqueles que procuram servi-lo com sinceridade. E quando ela estava chegando na cidade, Geazi estava exatamente na porta da cidade, nos portões da cidade, conversando com o rei, falando dos milagres de Eliseu. Quando o rei perguntou: não me conta, Geazi, os milagres que Deus operou através da vida de Eliseu. E naquele momento, nós sabemos que não é coincidência. O Eliseu exatamente estava falando da situação daquela mulher, que Deus deu para ela uma criança e que a criança morreu e que Deus ressuscitou. E quando Geazi viu a mulher chegando perto do rei, disse: olha, rei, essa mulher aí foi a mulher da qual eu te contei o testemunho agora. E o rei chamou aquela mulher e pediu para ela contar detalhes da história. E ela contou. E logo depois o rei chamou seu secretário, imagino ali o departamento do tesouro, e disse: restitui a ela tudo que ela não produziu nos últimos 7 anos. Ou seja, ela foi embora, não trabalhou na sua terra, o rei devolveu as suas terras e tudo que a terra produziria naqueles 7 anos. Deus restituiu tudo que ela havia perdido nos 7 anos. Só Deus pode fazer isso por você. O nosso Deus é o Deus da provisão. E este Deus da provisão que nós às vezes deixamos de amar quando não realizamos a sua obra, Ele está nos chamando para cuidar das suas ovelhas, para cuidar das igrejas, cuidar do seu povo, dos necessitados. E a pergunta que Jesus te faz nessa noite: ouvinte amado, tu me amas? Não se pode amar sem ficar perto de Jesus, sem dar assistência às suas ovelhas. Não adianta nada dizer que ama, mas não assiste, não vem à igreja, não vai à casa do Senhor. Essas atitudes provam que não existe amor. Precisamos buscar do Senhor, amados amigos e ouvintes, uma paixão maior pelo Evangelho, um renovo ao primeiro amor. Você precisa aprender a gerir o seu tempo. Eu sei que muitas das pessoas aqui nos Estados Unidos dizem: não tem tempo. Mas você precisa aprender a gerir o seu tempo de tal forma que você possa evangelizar, falar de Jesus como você fazia no Brasil. Vamos pedir a Jesus para abrir as nossas bocas. Nós vamos orar assim: Senhor, esta semana quero levar uma pessoa à tua casa. Quero levar uma pessoa a Jesus. E a igreja é você. Deus quer usar você no dia que você abrir a sua boca com autoridade.
A igreja vai crescer porque a igreja somos nós. Quando amamos Jesus, fazemos a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é que apacentemos, trabalhemos, assistamos as suas ovelhas. Deus quer fortalecer a sua vida e te dar força. O texto lido possui pelo menos 4 lições que aprendemos e vamos falar um pouquinho dela. O primeiro ensino que vemos ali é que ninguém vai se perder porque alguma vez teve uma queda na sua vida espiritual. Se alguém se perde, é porque caiu, errou e não quis se levantar de novo. E nessa noite, em nome de Jesus, eu te convoco. Nós vamos prosseguir. Então, o segundo ensino que eu aprendo aqui é que se você quer recomeçar a sua vida com Cristo, se quer uma nova chance, você tem que estar apaixonado por Jesus. Porque sem amor, não se pode construir uma vida cristã saudável. Por isso que Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Sem amor a Jesus, sem paixão pelo Evangelho, nós não vamos conseguir. Então, a segunda coisa que nós aprendemos é que precisamos amar a obra de Deus. Então, primeiro eu disse, se você quer levantar de novo, Jesus quer te dar a sua mão. Segundo, você quer caminhar com Jesus, tem que ter amor. Terceiro ensino, o grande problema da vida espiritual e que nos leva muitas vezes a cair, é que carregamos em nós a natureza pecaminosa que nos acompanha e acompanhará até o dia da glorificação, quando Jesus voltar. Não pensa você que você vai deixar de pecar, mesmo que você está servindo a Jesus. Mas quando você pecar, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E o quarto ensino que eu aprendi aqui, o segredo para permanecermos firmes é o serviço, é o trabalho, é o envolvimento na igreja, na missão de Cristo aqui na terra. Então vamos falar um pouquinho do primeiro ensino que nós dissemos acima. Ninguém vai se perder porque algum dia caiu na vida espiritual. Não esqueça isso. Se alguém se perder, será simplesmente porque, tendo caído, não buscou, não lutou para levantar e continuar na caminhada com Cristo. Pedro era um homem que confiava nas suas próprias forças. Antes de Jesus ser crucificado, ele olhou para Jesus e disse, lá em Marcos 14:31, ainda que esteja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Pedro era membro de uma igreja como você é ou como você talvez foi um dia, e que achava que todos podiam cair, menos ele. Outros poderiam trair Jesus, nunca ele. Amigos ouvintes, nunca confie nas forças humanas. Nós não passamos de barro. Barro é duro, aparentemente, mas ele é frágil, muito frágil. Não somos nada sem Cristo. E João 15:5 diz, Jesus diz, porque sem mim nada podeis fazer. E Paulo repete esse ensino de outra forma em Filipenses 4:13, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Nós não somos nada. Nosso sustento é Cristo. Nossa segurança é Jesus Cristo. A nossa garantia é a salvação que Cristo nos proporciona. A nossa força, o nosso conhecimento bíblico, a nossa participação na igreja, os anos que temos já na vida cristã, tudo isso não é nada se Cristo não for a estrutura principal na nossa vida. E nós sabemos que a estrutura principal do cristianismo é Jesus. Pedro se esqueceu disso e é por isso que ele caiu. E ele caiu feio, foi lá no fundo do poço, traiu Jesus, retornou à sua vida passada, falhou, pecou e abandonou os ensinos do seu mestre. Amigos ouvintes, não há coisa mais triste na vida espiritual que a consciência do culpado. O grande problema com o pecado não é que Deus não possa nos perdoar. Ele nos perdoa. O grande problema com o pecado é que a consciência do pecador não aceita e nem busca o perdão. É um orgulho. Será que você é alguém que está passando pelo peso da culpa? É alguém que há anos e anos vem carregando o fardo de uma consciência culpada? Eu quero dizer algo da parte de Deus. A Bíblia está cheia de ensinos e promessas maravilhosas e que nós precisamos tomar posse dela. Não importa qual foi o seu passado, não importa o seu presente, não importa como você viveu até aqui, não importa o que você fez até agora, eu quero te assegurar em nome de Jesus, há perdão para a sua vida. Se alguém se perder, será simplesmente porque caindo não quis começar.
não quis recomeçar na caminhada, não buscou levantar-se, não buscou continuar na caminhada. Se a Bíblia fala tanto de vitória, é porque a vitória não é uma utopia, não é algo que só está ali no papel, mas é algo real e possível. Existe um Deus que pode fazer você vitorioso. Davi confessa no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E logo depois ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi sempre se levantava vitorioso depois de um deslize. Você é alguém que quer uma segunda chance com Jesus? Você quer que Jesus lhe dê uma segunda oportunidade? Você gostaria que seu passado fosse esquecido como se nascesse de novo? Se você quer começar uma vida com Cristo, é um bom sinal. E você já entra automaticamente na segunda fase, na segunda parte desse ensino. Você está demonstrando amor por Jesus, porque sem amor não se pode construir uma vida cristã saudável. Por isso Jesus perguntou a Pedro, Pedro, você me ama? O texto bíblico diz que ele respondeu rápido e com convicção, claro, Senhor, eu te amo. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Jesus precisa ter certeza que a sua motivação em amá-lo é algo consciente, é algo que você fará com convicção. Você tem dado evidências a Jesus de que você também o ama? Falar é fácil. Amigos ouvintes, as pessoas têm vulgarizado essa expressão tão sublime, eu te amo. Amor, na verdade, não é amar da boca para fora. Amor significa renunciar. Amor significa lágrimas. Amor significa negar-se a muitas coisas. Este mundo está cheio de amor barato e interesseiro. Jesus podia perguntar muitas outras vezes e ele ia continuar dizendo, te amo, te amo, te amo. Pedro diz, tu sabes que eu te amo. Jesus só parou de perguntar porque Pedro ficou triste. O texto bíblico diz isso. Porque Pedro entendeu que o mestre não tinha nenhum motivo para acreditar que ele amava. Agora diga-me, o que você tem renunciado pelo amor a Jesus? Jesus quer evidências, quer acreditar que você o ama. Ele deixou tudo no céu e veio para sofrer a morte, porque ele ama você também. Amigos ouvintes, vivemos dias perigosos. A mídia formada pela televisão, rádios, revistas, jornais, influencia as pessoas com um novo tipo de amor. Um amor sem compromisso. Estamos renunciando à cultura moderna para seguir a Cristo? Essa é a pergunta que eu te faço nessa noite. Que motivos tem Jesus para acreditar que você o ama? Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você quer começar uma vida nova comigo? Uma nova experiência? Vou lhe perguntar, você me ama? O terceiro ensino apresentado na pergunta de Jesus a Simão, ele diz o seguinte, Simão, filho de Jonas. O que estava acontecendo com Jesus? Por que perguntou tantas vezes, agora ele diz Simão, filho de Jonas? Sabe o que Jesus está querendo dizer? Ele quer dizer, Simão, filho de homem, filho carnal, filho de pessoas falhas, Simão, ser humano, lembre-se que você é filho de Jonas. Você quer me seguir? Você quer começar uma nova experiência comigo? Então lembre-se que você é filho de Jonas, você é filho da carne, você é filho do pecado, você vai falhar. Você é um homem e você é carne. Amigos ouvintes, sabe por que fracassamos às vezes na vida espiritual? Porque esquecemos que somos filhos de Jonas. Existem muitas pessoas achando que são super crentes, super servos de Deus. O que acontece quando uma pessoa levanta pela manhã, escova os dentes, toma um café e sai correndo para o trabalho, para a luta do dia a dia, sem orar, sem se prostrar diante de Deus? O que ele está querendo dizer? Senhor, eu estou indo porque eu confio em mim, eu sou forte, eu não preciso de ti no dia de hoje. Sabe que estou saindo como um louco, não tem tempo, eu não preciso de ti hoje, eu vou vencer sozinho. Às vezes você faz isso e quando você não dedica uns minutos ao Senhor ali, você está fazendo exatamente como Pedro. Mas quando você se ajoelha de manhã sobre a palavra de Deus, na beirada da sua cama, você está dizendo, Senhor, sabe por que eu estou ajoelhado aqui? Porque eu sou filho de Jonas, sou filho de homem, sou filho de falho, sou pobre, fraco e pecador, estou sozinho e perdido, e eu te peço socorro agora. Antes de sair, preciso passar um tempo contigo,
porque eu não posso esquecer que sou filho de Jonas. O quarto ensino é o segredo para permanecer firme na fé. É o envolvimento com a missão de Cristo na terra. Depois de perguntar 3 vezes se Simão o amava, Jesus, pela terceira vez, disse para ele: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E a você, ouvinte, cuide, participe, ajude seu pastor na igreja. Essa é a maior demonstração de amor que você pode fazer. Sabe por quê? Porque não há maneira de você permanecer firme na caminhada espiritual se você não se comprometer com as ovelhas do Senhor. Pregue o Evangelho, testifique daquilo que você tem vivido, ganhe almas para Jesus. Não há maneira de você permanecer firme na fé se não estiver comprometido com a vida na igreja que você faz parte ou fez parte um dia. Por favor, não fique só na torcida. Nós estamos na época de Copa do Mundo. E nós sabemos que existe um jogo, que a cada jogo dura 90 minutos. Não fique só na torcida. Fique no campo. Vista essa camisa, sua e a sua camisa. Este jogo não dura somente 9 minutos. É um jogo que dura até a vinda gloriosa de Jesus. Pregue o Evangelho, busque almas, comprometa-se com a sua igreja. Cristianismo é compromisso com a vida da igreja. Simão, filho de Jonas, ouvinte, filho do homem, filho da carne, filho daquele que falha. Você quer começar de novo? Eu espero que a sua resposta, como a minha hoje, seja essa: quero sim, Senhor. Eu quero sempre recomeçar. Então Jesus diz: comprometa-se com a minha igreja, envolva-se com a minha missão, e eu vou te dar os recursos, eu vou te dar o alimento. Aonde você estiver neste momento, feche seus olhos e ore ao Senhor. Ore a Jesus. Jesus quer ouvir o seu pedido de oração. Jesus, eu te amo e eu quero trabalhar na tua obra. Vamos orar por você agora, para que você possa restaurar a sua caminhada espiritual com Jesus neste momento.